que ela está assistindo essa live, mas nós vamos falar sobre entenda a sua mente e emagreça de vez. Sabe? Porque se fosse fácil seguir o plano da Nutri, era só receber, fazer, emagrecer, tava tudo certo. Mas e por que a gente não consegue? E eu não vou falar aqui sobre água com limão, chá termogênico, dieta detox, não vai ser essa a minha pegada. A minha pegada é falar ser humaninho com ser humaninho. Eu, que já eliminei 23 quilos, saí do tamanho 46 de uma calça para o tamanho 36. E se vocês me perguntarem quanto tempo eu consegui fazer isso, senta! Porque eu jamais vou te dar uma fórmula mágica. Foram 12 anos até conseguir fazer isso. E não só isso, permanecer. Então são mais 2 anos, são 14 anos nesse processo em que são altos e baixos, porque a vida não é linear. Então hoje eu fico oscilando 47.500, 48, 49. Mas Elisa, tu pesa só isso? Sim, pessoa, ainda que eu tenha todo esse vozeirão, eu tenho 1,58 m, eu sou pequena, então não é assim, né? Então não tenho 1,70 m e lá vai pedrada. Mas eu vou te dar uma pincelada aqui. No meu curso Jornada da Mudança eu tenho um módulo inteiro sobre entenda a sua mente e emagreça, que a gente não se dá conta. Eu tô aqui, né, chazinho. Não se dá conta o que eu vou te dizer agora. Eu estou na TPM, me sentindo simplesmente obesa. Tô inchada, aquela coisa normal do corpo. Juliana Scholes, nutricionista, diva da maratona, falou mesmo, agora no Instagram dela, chá de hibisco. E eu disse, eu tenho chá de hibisco, tenho gengibre, a casca, tenho canela em pau, eu vou ferver os dois e vou pegar o hibisco. Isso não é para emagrecer. Isso é para me ajudar a desinchar. Mas tem outra coisa, eu naturalmente gosto desses chás. Então, não me vem esperar que eu vou te dizer aqui pra tomar água com limão, chá termogênico pra emagrecer. Tu não vai me escutar dizendo isso. Eu vou conversar contigo sobre um dos processos de autoconhecimento mais difíceis que tem, que é se dar conta de quais são os gatilhos emocionais que tu tem que fazem com que tu... gatilhos que tu tem que fazem com que tu coma ou aqueles que fazem com que tu vá te anestesiar. É isso mesmo. Tudo que a gente menos quer é sentir dor. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer. E aí o que acontece? A gente pode falar de como que nós fomos ensinados. Vocês aí que estão assistindo, me digam se vocês não tiveram aquela coisa assim, tá doente? Então se tu tá doente, escolhe alguma coisa gostosa pra comer. Se tu não chorar, essa história é boa. Se tu não chorar, a gente passa no McDonald's e daí tu escolhe o lanche que tu quiser. Ou hoje eu vejo minha mãe fazendo com a minha sobrinha. Do tipo, mas se tu fizer tal coisa eu te dou um chocolate. Se tu, sabe aquela, né, vai na compensação, e aí o que a gente aprende? A gente aprende que se tá triste, pega uma comida pra se reconfortar, que se machucou, então toma aqui um chocolate, que daí tu vai ficar feliz. Claro que existe toda uma neuroquímica, que a gente pode chamar de o ciclo da serotonina, que eu como, é como se entra na nossa corrente sanguínea, e é liberado serotonina. Então, serotonina, endorfina, ocitocina e vários outros hormônios são chamados hormônios do bem-estar. E a serotonina é um hormônio que tu não tá bem, tu vai lá e come e te sente bem. Se vocês acham que eu já não fiz isso, eu já fiz muito isso, de pegar as minhas emoções e utilizar a comida para quê? Para me anestesiar, para me amortecer. E hoje eu tenho consciência dos meus sabotadores, das minhas crenças limitantes, do que fazia com que eu não conseguisse ter o controle de mim. Porque o que acontece? A gente entra num piloto automático e quando vê, tá comendo. Eu sou uma pessoa que hoje, aos 37 anos, me dou conta que eu não sabia lidar com os meus conflitos internos. E
utilizando a programação neurolinguística, a hipnose, comigo mesma, técnicas que eu utilizo com as minhas clientes, eu voltei por uma idade que eu devia ter o quê? Uns 7 anos, e eu lembro meus pais me cobrando fazer algo. Eu com 7 anos, uma criança que não faz nada, como meu pai gostava de dizer, não sabe nem limpar uma bunda direito. Então, eu me cobrando ali aos 7 anos, e a minha cabeça funcionando a milhão, ansiedade, excesso de futuro, e eu descendo as escadas, indo na cozinha e comendo. Porque se eu comesse, eu calava os meus pensamentos. Eu me distraía, eu parava de pensar naquela ansiedade. E da mesma forma, quando não tem nada pra fazer, tédio. Não tem nada pra fazer, então vou comer. Tô cansada. Tô super cansada, hoje foi um dia exaustivo, tô sem energia. Eu mereço comer. Muito. Eu tive que começar a cuidar o horário das lives. Porque quando eu tô aqui fazendo live com vocês, eu tô despendendo muita energia. Muita energia. Eu tô num estado de flow, focada aqui. Quando eu tava saindo, ou eu saio agora no meu horário de almoço, ou eu saía depois das 9. Então, horário de janta e tudo mais. O que eu queria fazer? Por conta dessa energia que eu tinha gasto, eu ia atrás de carboidratos. E carboidrato, cenoura, que é uma raiz, é um carboidrato. Só para dar um exemplo para vocês. Eu ia atrás de comer mais salada. Eu nunca fui das folhas, então eu comia cenoura, pimentão, coisas assim com mais substância. Isso tudo vai aumentando. Então, hoje eu preciso estar bem atenta. Antes de eu entrar aqui na live, eu percebi, eu tô com fome. E aquela história, né? Fome física, fome fisiológica. Então, eu me dou conta que eu estou com fome, eu não tenho dúvida. Só que eu preciso estar atenta, que eu vou ter um dispêndio de energia e eu vou estar cansada. E meu corpo, sabiamente, não vou xingar ele, porque sabiamente, ele manda pra mim os impulsos de vai atrás de comida. Para quê? Para ter mais energia. Que uma das formas mais rápidas de eu recobrar essa energia é justamente por meio do alimento. Então, eu já estou atenta. Meu prato de almoço já tá lá bonitinho, prontinho. Pra quê? Pra eu comer só o que tem no prato. Porque senão, eu vou querer comer mais. E aí eu entro em outra coisa, que é uma frase que eu utilizo muito pra me manter no eixo. Se eu comer além daquilo, eu não vou estar sendo quem eu quero ser. Que é uma pessoa equilibrada. E hoje, estar magra, além do estético, né, que a gente quer estar magra, bonitinha, a gente tem a mídia e tal, que prega que tem que ser magra e tal. Sim, não vamos ser hipócritas. Eu já tive mais 23 quilos. O mundo é mais fácil, sim, pro belo. Não adianta, porque desde que o mundo é mundo, gente, desde que o mundo é mundo, o homem repudia o feio e admira o belo. É claro que a gente tem que sustentar. Não adianta só um corpinho bonito sem nenhum resultado, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com esses gatilhos. Uma das coisas que eu trabalho sempre com as minhas clientes a primeira coisa é identificar que momentos que tu come. Pra mim, eu preciso estar alerta no final do dia, mas como hoje eu já instituí muito direitinho pra mim essa rotina de alimentação, ao menos de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, eu faço bem certinho. Eu tava dando um tiro nos pés por conta das lives, comecei a administrar melhor isso aí, então comecei a colocar antes do almoço, antes da janta, porque eu sabia que depois eu ia ter uma refeição, sabe? São coisas simples, mas que vão te trazendo paz de espírito. Aqui eu tava lidando com o cansaço. Por que eu falei até sexta-feira? Porque daí vem o final de semana. Final de semana a gente tem uma rotina diferente. Mas eu sei também quais são os momentos que eu vou querer comer. Vai ser sábado à noite e domingo de meio-dia. Aqui que eu tenho que ficar mais alerta, a depender do meu objetivo. Eu sou uma pessoa que já emagreceu. Então, eu preciso fazer a manutenção. Às vezes eu subo, às vezes eu desço. Então, isso quer dizer que todos os finais de semana eu vou cuidar muito da alimentação. Vocês estão percebendo que eu não estou falando o termo restringir. Porque a melhor dieta é aquela que tu faz. O melhor esporte é aquele que tu faz. Só que se tu tem um objetivo a ser atingido, tu precisa cumprir até chegar lá. E essa é a questão.
Eu já mapeei que então sábado à noite, domingo de meio-dia seriam que eu tenho que ficar mais atenta. Mas, ok, eu tô precisando manter, então eu posso dar uma soltadinha, uma refeição livre, alguma coisa assim? Sim. Eu tô precisando baixar porque a vida não é linear e eu oscilei mais pra cima, mais pra baixo? Então vou ter que segurar um pouco mais. E é assim. Bem-vindos à vida adulta, em que a gente aprende a lidar com desconfortos, porque também muito depende de como que eu encaro o processo de emagrecimento. Ah, é porque eu nunca mais vou poder comer, eu nunca mais isso, aí faz despedida, porque segunda-feira começa, então come mais que pode, daí então em vez de ela começar com X, ela começou com 2X, né, mais X e tal. Tudo isso a gente tem que considerar, porque a lógica que a gente utiliza com a comida não é a mesma lógica que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu sempre brinco com as minhas clientes, assim, ó, as minhas mentoradas. Tá, porque tu tropeçou na escada, lá em cima tu aproveita pra te atirar a lomba abaixo? Escada abaixo? Não. Porque tu gastou 20 reais numa brusinha no shopping, tu vai aproveitar pra gastar 20 mil? O impacto vai ser outro, né? Se eu me atirar na escada, se eu gastar 20 mil. É a mesma coisa com a comida. Mas por que com a comida a gente usa o princípio do já que? Já que eu comi 2 pedaços de pizza, então vou continuar comendo a pizza inteira. Já que eu fiz errado no café da manhã, então amanhã eu retomo. Hoje eu continuo fazendo tudo errado, comendo tudo que eu tenho vontade. E essa questão da restrição. Não é que a restrição gera compulsão. Primeiro que compulsão é uma doença. A gente pode dizer gera o descontrole. Por isso é tão importante essa história de tu ter a tua refeição livre, em que tu tenha prazer, em que tu coma o que tu tem vontade. Provavelmente tu não vai comer na quantidade que tu gostaria, porque durante muito tempo eu odiei escutar aquela frasezinha da Nutri, né? Tu pode comer de tudo, mas não tudo. Mas se tu quer ficar livre, te relacionar melhor com a comida, tu vai ter que saber lidar com essa liberdade de forma madura. Porque nem tudo te convém, nem tudo é uma oportunidade pra ti se tu tem um objetivo. E se tu ficar de mimimi, tipo, mas eu queria... Porque durante muito tempo eu não emagreci, sabe por quê? Porque eu me sentia injustiçada. Os outros podem comer e eu não. Como assim? Sim, essas outras pessoas que eu observo comer não comiam as quantidades que eu comia. Porque eu fazia uma coisa chamada distorção. Super porções. Desculpa. E não te ilude, pessoa, que porque é saudável, é open bar, é all inclusive, tu pode comer tudo que tu quiser. Às vezes, porque é saudável, é mais calórico. Então, outra coisa que eu falo muito para as minhas mentoradas é: se tu tem a tua Nutri, porque eu não sou Nutri, eu não passo plano alimentar para ninguém. Se tu me perguntar, eu vou dizer assim: corta açúcar, corta industrializados, corta bebida, pronto, vai emagrecer. Come quando tem fome, para quando tá saciada. Olha que básica, que fácil. Mas se fosse tão fácil, por que a gente não faz? Vocês estão percebendo que eu tô dizendo a gente? Porque uma das coisas que eu dizia era assim, ó: quando eu emagrecer, eu vou poder comer. Eu emagreci. Eu tô magra. Ainda que eu esteja me achando gorda, mas eu tô inchada da TPM, a minha calça continua servindo. Manequim 36. Na realidade, eu sou 35, nem 34, nem 36. Continua servindo. E eu deixo bem claro para as minhas mentoradas. Elas sabem disso. Eu continuo me cuidando. Porque se eu soltar, se eu fizesse todas as vontades... Aqui ninguém é criança. Que a gente pode fazer todas as vontades. E nenhuma criança tem tudo atendido. Então, se eu fizesse absolutamente tudo que eu tenho vontade, não ia dar certo. Eu não ia passar nessa porta que tá aqui na minha frente, que eu tô vendo. A gente tem que também ter essa maturidade de parar de se vitimizar. E aqui entram também os sabotadores. A vítima que fica remoendo, botando foco no que não quer. Ou o perfeccionista que se apresentam, que se é pra fazer, quer fazer tudo 1000%. Também o esquivo de se esquivar. Eu sempre gosto de contar essa história que eu tinha uma cliente que ela dizia: não, fiz tudo certinho. Eu disse, então se tu tá dizendo que não, fiz tudo certinho desse jeito... Eu tô escutando, eu tô percebendo pela tua entonação que não foi 100%. Então, o que tu fez de diferente? Dela assim, eu tomei um chimarrão domingo à tarde comendo umas balinhas de goma. Deu, quanto que tu comeu? Umas balinhas de goma. E eu
percebendo que ela não queria enxergar. O esquivo é de se esquivar, de tapar o sol com a peneira, que ela não queria enxergar. Então eu queria quantificar mais ou menos quanto que ela tinha comido. Daí ela disse, comi um pouquinho. Um pouquinho quanto? Um punhado na mão, ela... mais que 1, 2, 3, acho que foram uns 3 punhados. Fui lá no Google, 100 gramas de bala de goma com açúcar em volta. Eu sei que aquilo dava quase 1000 calorias, que ela brincando, tomando um chimarrão, tinha ingerido. E por conta do sabotador esquivo, ela não queria ver. Às vezes, por conta do sabotador do perfeccionismo, a pessoa desiste. Porque, daí eu fiz errado, não, vou fazer tudo certinho. Aí quer fazer tudo certinho desde o início. Cliente que chega até mim dizendo que vai fazer certinho, eu digo, vai quebrar. Não, porque eu vou fazer tudo certinho, não precisa me cobrar nada. Eu disse assim, eu vou te cobrar fazer a refeição livre. Porque tu não vai aguentar o processo. Tu vai tornar esse processo insuportável. É a história do foco na restrição, foco no que não quer. Tanto que quando ela diz assim, esse final de semana eu vou fazer certinho, eu não vou comer. Eu disse, não, então o que tu vai fazer? Dá o comando certo pro teu cérebro. Eu vou comer certo, eu vou seguir o plano da Nutri. Porque no momento que eu dou o comando certo, já se forma uma imagem. Quando eu te digo, eu vou comer certo, me vem já a imagem da geladeira aqui de casa, com os potes de sorvete contendo cenoura, repolho roxo, chuchu, berinjela, outro potinho com lentilha rosa, com abóbora, sabe aquelas coisinhas que eu já vou deixando pronta? Me vem tudo isso na cabeça só de eu te dizer, eu vou comer certo. Me vem também um quadrinho que eu tenho que eu marco um xizinho todo dia, é um calendário. Por quê? Porque eu sei que os meus maiores dodóis são almoço e janta. E ali eu preciso cuidar para não fazer uma super porção. Ainda que seja de saladas, leguminosas, mas sim de fazer uma super porção. Porque essa super porção vai me gerar uma distensão abdominal, vai me dar gases, vai dilatar meu estômago, um monte de coisa que vai repercutindo no dia a dia. E eu preciso, e ali o que tem ali? Tem crença de escassez, medo de sentir fome, então eu preciso aprender a lidar com essa situação simples. Pra ti parece simples, mas pra mim era passado, já tô cuidando como tô falando comigo, porque já faz mais de mês, era extremamente desconfortável chegar perto desse horário e ter que pensar assim, eu só vou comer meu prato, mas eu vou ter fome, e se eu não sei o que, começa a enlouquecer. Crença que eu desenvolvi lá na minha infância, de não, tem que comer agora pra não sentir fome depois e tal, e qual é o problema se eu sentir fome? O que de pior pode acontecer? Alguém pode me dizer desmaiar, no meu caso eu não desmaio, porque o de pior que pode acontecer é eu sentir fome, sentir mais fome e começar a ter aquela dorzinha de cabeça. Hoje eu já significo de outra forma. Que bom que eu tô sentindo fome. Isso quer dizer que meu corpo tá fazendo a digestão. Que eu posso comer e tá na hora certa de comer. Que eu não estou na minha fome emocional. Então, até eu anotei aqui, ó. A gente tem que começar a perceber nossos diálogos internos. O que tu fala pra ti mesmo pra te autorizar a comer? Porque é discurso sabotador. É desconfortável não matar as nossas vontadezinhas? Claro que é desconfortável. Por mim, eu comia pizza todos os dias, principalmente pizza doce. Eu sou daquelas que pede a salgada, mas tá de olho na doce. Eu sou da sobremesa. Pessoas, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem compartilhar, só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Mas eu sei que esse é um assunto que a gente fica assim, ó, escutando e tal. E como eu disse que eu não vim aqui pra dar receita, né? Pra falar de água com limão, essas coisas assim, de detox. Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro funciona sempre fugindo da dor e em busca do prazer. Então, ele sempre vai te orientar pro processo de autossabotagem. Porque se tu comer, tu vai sobreviver. Se tu comer, tu vai chegar onde tu quer, tu vai ter prazer. Ele não quer nenhum desconforto de estar vendo as outras pessoas comendo um baita de um hambúrguer enquanto tu tá lá com uma saladinha, uma carninha, porque não precisa necessariamente ser peito de frango, né? A gente também, quando eu falo isso, tem outra coisa, a gente come para pertencer.
fazer diferente dos outros quer dizer fazer diferente do sistema que eu estou inserido, seja no trabalho, seja na academia, seja com os teus familiares, seja na tua casa. Fazer diferente disso quer dizer que eu posso ser julgada. E se eu for julgada, eu posso ser excluída. Isso também é um tipo de questão de sobrevivência. Eu já tive muitas clientes que comiam para pertencer. Ou eu já tive uma cliente que ela comia para ficar maior que a mãe dela. Porque ela estava infringindo uma das leis da ordem do amor dentro das constelações familiares, que era a hierarquia. Se eu comer bastante, eu vou ficar maior que a minha mãe. Se eu fico maior que a minha mãe, eu sou mais forte que ela. Sendo que na hierarquia, os nossos pais sempre são maiores que nós. E tornar isso consciente por meio de uma vivência fez muito sentido para ela. Porque, inclusive, ela acabou emagrecendo por conta disso. Assim como eu já tive cliente que assumia muita carga, o sabotador hiperexecutor e hipervigilante. Ou seja, eu faço, eu preciso fazer. Senão as pessoas não vão me amar. Crença de merecimento. E eu também tô sempre preocupada com o que pode vir a acontecer. Então, eu assumo a responsabilidade pelos outros. Ela era mãe dos pais dela. Ela era mãe do esposo dela. Ela assumia uma carga, ou seja, se colocava dentro de um emaranhado que ela mesma tinha criado, por estar fora da posição dela, achando que ela conseguia fazer mais que os outros, que os outros não davam conta. No momento que ela se posicionava assim, inclusive ela tirava a força dos outros. Porque ainda que ela visse mais rapidamente o caminho a ser feito, ela não dava tempo para a pessoa fazer no tempo dela, não respeitava o processo evolutivo das outras pessoas. E talvez esse processo evolutivo seja inclusive deixar o outro quebrar a cara. Então ela ia trazendo essa carga, e aquilo ia pesando e ela ia comendo para ter forças, comendo para ter energia para fazer. Ou como eu disse antes, comendo para ficar maior que a mãe. Vocês estão percebendo como a gente passa de perfil comportamental para sabotadores, para crenças, para sistema familiar, e que tem todo um processo de conhecimento, de autoconhecimento muito profundo aqui. Eu tenho clientes que realmente vêm prontas, maduras para enxergar o que estão fazendo consigo. E tenho outras que acaba sendo muito dolorido porque elas não querem enxergar. Porque tá melhor não ver. E elas continuam, claro, gordas. Porque ainda não era o momento dela. Tem que estar doendo bastante. Só que começa a doer tanto, que chega uma hora que tu quer ver. Vai vendo um pouco mais devagar, porque não tem cura milagrosa. Por isso que eu sempre digo, eu levei 12 anos pra chegar assim. Não é que eu tava gorda antes, mas é que tinha aqueles últimos 5 quilos que fazem toda a diferença. E eu não conseguia. Eu tive que olhar pra mim. Eu tive que perceber que sentimentos que eu tava comendo, que conflitos que eu tava me esquivando, que eu não sabia administrar aqui, então tudo ia pra comida. Por isso que hoje eu digo que o estar magra, ele diz muito mais do que estético. Ele mostra que eu estou sabendo lidar com os meus conflitos internos. Isso pra mim é liberdade. E aí, por saber lidar com esses conflitos internos, eu lido com mais leveza com a comida. Fica mais fácil dizer não, mais fácil ainda para dizer sim. Porque eu sempre digo que é muito fácil entrar naqueles desafios de 21 dias sem comer. É muito fácil, porque tu só trabalha no não. E porque tu tem um prazo curto, que tu sabe o que vai acontecer. Agora quero ver ser fácil, depois desses 21 dias, tu continuar lidando com o equilíbrio de colocar e não se perder dentro desse alimento, dentro dessas vontades. De tu ter o prazo de uma vida inteira pela frente. Quero ver tu saber lidar com isso. É isso que eu proponho para as minhas clientes, para as minhas alunas. Até posso fazer um desafio, alguma coisa aqui, para juntas a gente ter um objetivo? Posso, mas eu sempre vou pregar que essa mudança tem que ser, antes de mais nada, aqui e aqui. Porque se tu simplesmente quer emagrecer para entrar nas calças, não vai funcionar. Agora, como eu já tive clientes que
Elisa, eu quero emagrecer porque eu amo meu marido e a gente não tá tendo mais vida sexual por conta disso. Não que ele não me deseje, não que eu não deseje ele, mas eu não me sinto bem dentro dessa pele, desse corpo que eu estou habitando. Eu estou me odiando. E aí, o que eu faço? Eu tomo banho quando ele não tá por perto, pra ele não se chegar em mim. Eu vou dormir antes que ele chega às vezes na cama, eu já finjo que estou dormindo, pra ele não me encostar. Eu levanto antes dele, pra ele não me encostar. Então, vocês estão percebendo? Agora, a moral da história, quando ela começou a perceber tudo isso que ela trazia com ela emagreceu e agora tá vivendo uma verdadeira lua de mel com o marido, de novo. Porque não eram os outros, não era porque ele comia, porque a gente tem o ato disso também, né? De, porque meu marido não me ajuda, meus filhos não me ajudam. Ninguém tem que te ajudar. É tu contigo mesmo, tu tem que ser adulta pra isso. Mas olha, nenhuma nem duas vezes, o Rafa come a comida dele e eu como a minha. Tem dias que é mais dolorido? Tem na TPM, se ele me pede uma pizza doce pra comer, gente... Tem a questão hormonal, tem a questão do querer e tal. Então, eu poderia ficar aqui, falando horas e horas com vocês sobre a nossa mente com relação à comida. E ajudar a criar estratégias. Mas tu tem que querer. E não olhar pra mim como se eu fosse uma fórmula mágica. Porque eu não tenho como fazer por ti. Tu pode contratar todos os profissionais do mundo. A melhor nutricionista, o melhor personal, pode me contratar pra caminhar contigo e eu caminho junto. Quem me contrata sabe que eu tô junto, que me chama no WhatsApp, que a gente se liga. Eu vou te ajudar, tu não vai estar sozinha. Tu pode contratar todo mundo. Se tu não fizer essa parte, se tu não aprender a passar por esse desconforto, tu não vai chegar lá. E vou te dizer, vale a pena. Porque não é só sobre entrar nas calças. É sobre começar a ser a pessoa que tu sempre quis ser. Aquela que tu vai te orgulhar, que faz o que se propõe. Essa é toda a diferença. Vou repetir. Não é só sobre emagrecer, entrar nas calças e no biquíni. É sobre se tornar a pessoa que tu sempre quis ser. Aquela que te orgulha. Aquela que passa pelos desconfortos e atinge um objetivo. É muito mais do que isso. O comer, ele só externaliza a bagunça que tá aqui dentro. E tu tem que ver tudo isso que tá pra baixo. Aqui e aqui. Aí tu vai conseguir esse emagrecimento definitivo. E te tornar essa pessoa que tu quer ser. Pessoas, a Jo diz aqui, como é bom aprender contigo. Eu vou me despedindo. Por mim, vocês não têm noção o quanto eu ficava falando com vocês a respeito desse processo de autoconhecimento que é o processo de emagrecimento. Mas nós não temos tempo hábil para isso. Mas eu sempre digo, qualquer coisa, tu pode me chamar no direct aqui, a gente trocar uma ideia, ou tem o meu link da bio, que tu pode me chamar diretamente no meu WhatsApp, tá? Deixo aqui votos de uma maravilhosa semana. Digo semana porque eu não sei que dia que tu tá assistindo, né? Mas um maravilhoso dia, uma maravilhosa semana. E a gente vai se falando também. Um beijo enorme e nos vemos na próxima live.